E aí, pessoal, meu nome é Jonas, eu sou professor de Química de vocês e a gente vai começar aqui nossa aula do primeiro ano falando agora sobre matéria. Então, o que vem a ser matéria? A própria definição de matéria já diz dá uma noção que a gente vai ver aqui mais à frente. Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço, certo? Então, o termo matéria se refere a todos os materiais, todas as coisas, objetos que compõem o universo, beleza? E a matéria é formada por moléculas que, por sua vez, são formadas por partículas minúsculas chamadas átomos. E tem uma representação sobre o que a gente entende de átomo. E antigamente as pessoas ficavam sempre buscando compreender mais a natureza, foi daí que surgiu esse conceito de matéria. Imagina você pega uma folha de papel e tenta dividir a folha ao meio. Primeiro você rasga na metade, depois vai dividindo em pedaços menores até chega um ponto que você não consegue dividir mais. Esse seria o conceito de átomo, né, que os filósofos deram na antiguidade, falando que o átomo seria a menor parte da matéria, seria a parte que a gente não consegue mais dividir da matéria. Todas as coisas eram formadas por essa partícula aí, que foi chamada de átomo, justamente porque não poderia ser dividida. A quer dizer não, tomo é parte, é a parte que não dá para dividir. E a partir do conceito de átomo foram sendo criados os conceitos dos elementos químicos, certo? Antigamente a gente acreditava que existiam 4 elementos na natureza, que eram terra, água, fogo e ar. E depois, com a ascensão da ciência, o estudo da ciência e da natureza, a gente viu que não era bem dessa forma, certo? E existiam realmente elementos químicos diferentes. E a gente teve a necessidade de catalogar esses elementos químicos e dar nome e símbolo, significado para esses elementos químicos. Então, antigamente a gente usava símbolos geométricos para poder representar o elemento. Como ficou aumentando muito o número de elementos químicos, a forma mais simples seria usar a abreviatura do nome desses elementos. Então, o ferro, por exemplo, ficou Fe, o cálcio, Ca, o oxigênio, apenas o O, assim como o hidrogênio, o nitrogênio, que a gente só usa a primeira letra do nome desses elementos. Outros elementos eles são oriundos de línguas estrangeiras. No caso da prata, ela é representada pelo símbolo Ag, que vem de argento, certo? Argento quer dizer prata. Inclusive, um país vizinho nosso aqui do Brasil se chama Argentina, justamente pela quantidade de prata que foi encontrada pelos colonos na época, certo? E na natureza a gente encontra esses elementos combinados com outros elementos químicos, formando substâncias diferentes. O óxido de ferro, o carbonato de cálcio, a prata metálica, o gás e o oxigênio, e a gente tem várias outras substâncias que são combinações desses elementos químicos, desses átomos. Assim como o nosso próprio corpo é uma combinação, mistura de vários elementos químicos. Aí surge também o conceito de átomos e moléculas. Ah, Esquece esse texto aqui que está escrito, que eu esqueci de tirar na edição, mas enfim. Aqui a gente tem um conceito que surgiu com o tempo, né, depois de alguns modelos aí surgirem sobre átomos, que a gente vai estudar um pouquinho sobre modelos atômicos também, mas é simples a combinação entre elementos químicos iguais ou diferentes, formando substâncias completamente diferentes. A gente tem aqui a combinação entre dois átomos de hidrogênio, formando uma molécula de gás hidrogênio, certo? Que tem propriedades físicas e químicas completamente diferentes do que um átomo sozinho. A gente não consegue distinguir algumas propriedades de um átomo isolado na natureza. A gente só consegue distinguir quando eles estão conjuntos, aí formando uma molécula, uma substância. Aqui a gente tem outro exemplo, que é a combinação entre dois átomos de hidrogênio com um átomo de oxigênio, formando uma molécula de água, que a gente pode representar dessa forma, com bolinhas, né? Mas a gente também já, sabendo dos elementos químicos e das representações desses elementos, a gente pode representar por H2O, certo? H2O é a fórmula da água, beleza?
a molécula de água que a gente consome aí todos os dias para se manter vivo. E a matéria, ela tem algumas propriedades muito importantes. Existem as propriedades gerais da matéria, que toda matéria na face da Terra vai ter a mesma propriedade. E cada um vai expressar de forma diferente, mas todo mundo tem essa propriedade. Enquanto que tem as propriedades específicas da matéria. Que aí, por exemplo, cada substância se comporta de uma forma diferente. Umas vão ter essa propriedade, outras não vão ter, aí depende muito da substância que a gente está falando, certo? Então vamos lá para essas propriedades. As propriedades gerais são características que se aplicam a qualquer matéria, independente da sua constituição. Então a gente tem um conceito aí de massa, que corresponde à quantidade de matéria que tem um certo corpo. Então, independente da substância do corpo que você está falando, todo corpo ele vai ter todo corpo vai ter uma quantidade de matéria. Um tem uma quantidade de matéria maior, outra quantidade de matéria menor, e por isso tem uma diferença de massa, certo? O volume também está relacionado a essa quantidade de matéria. Nesse caso, o espaço, né, que essa matéria ela vai ocupar. Em qualquer estado físico, sólido, líquido ou gasoso, a gente vai ter um volume específico dessa quantidade de matéria no espaço físico, certo? A inércia, não sei se dá para enxergar direitinho aqui, está escrito inércia, corresponde à permanência da ação ou inatividade da matéria, manter-se parado ou em movimento. Já ouviram falar aquela frase assim, um corpo em movimento continua em movimento. Um corpo em repouso continua em repouso. Exceto que, nesses dois casos, eu posso ter uma força externa fazendo com que aquele corpo em movimento pare ou que aquele corpo em repouso ele se movimente, certo? Eu tenho um lápis que está parado aqui, na mesa, está parado, mas se eu aplico a força, se eu puxo ele, se eu peteleco, enfim, ele vai se movimentar. Mas aí vem uma força externa, beleza? Então, um corpo em movimento continua em movimento, um corpo em repouso vai continuar em repouso. A não ser que uma coisa externa faça com que eles parem ou que eles façam algum tipo de movimento, beleza? Impenetrabilidade, ou seja, não há possibilidade de dois corpos ocuparem o mesmo lugar no espaço, certo? Não tem como colocar dois objetos no mesmo espaço. Divisibilidade, a matéria pode ser dividida em diversas partes muito pequenas. Apesar do conceito de átomo dizer que a matéria tem a menor parte que a gente consegue dividir, a gente hoje estuda partículas ainda menores do que o próprio átomo. São partículas subatômicas. O elétron, o próton, o nêutron, que a gente estuda na parte de química também são partículas subatômicas que fazem parte da matéria, certo? Então a matéria ela não é indivisível, ela é divisível e a gente vai estudar isso mais pra frente. Compressibilidade, que é simplesmente a redução do volume da matéria. Você pega uma seringa com o êmbolo cheio de ar, a gente consegue comprimir esse êmbolo e o ar dentro dessa seringa vai ocupar um volume menor. Então, a gente pode comprimir e também expandir essa matéria, okay? Mediante a aplicação de uma pressão de uma força. Elasticidade, ao regresso do volume da matéria após a força de compressão cessar. Então, nessa compressão que a gente faz do ângulo da seringa, a gente fez uma pressão e depois, se a gente soltar o êmbolo, ela vai voltar ao volume inicial, justamente porque tem essa elasticidade da matéria. Indestrutibilidade, isso quer dizer o quê? Tem aquela famosa frase, né, que é dita como se fosse o Lavoisier, nada se cria, nada se transforma, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, a matéria não pode ser nem criada nem destruída.
existe uma quantidade de matéria no universo e a gente só organiza ela de forma diferente, certo? Não tem como criar nenhum átomo do nada e destruir um átomo, simplesmente ele se transforma em outra substância. A extensão é a capacidade de ocupar um lugar no espaço. A descontinuidade existem espaços na matéria que não são visíveis ao olho nu. Então, por mais que a gente ache que uma parede ela é intransponível, que a gente não consegue atravessar a parede, ou que tem ela totalmente preenchida, se a gente joga água, a parede ela acaba absorvendo essa água. Isso quer dizer o quê? Que existem espaços vazios na parede que a gente não enxerga. Simplesmente as nossas moléculas são grandes demais para atravessar esse espaço. Mas a água ela consegue ser absorvida pela parede justamente porque existem espaços vazios, existe a descontinuidade da matéria, certo? Agora, falando sobre algumas propriedades específicas, a gente divide essas propriedades em propriedades químicas, físicas e organoléticas, certo? Ao contrário das propriedades gerais, as propriedades específicas são características exclusivas de determinada matéria. Essas características especificam e identificam com exclusividade algumas matérias, diferenciando-as das demais. Então, sobre propriedades químicas, a gente tem algumas substâncias que têm a capacidade de ser combustíveis, elas queimam, outras não. Oxidam, outras não, certo? Por exemplo, a maçã, quando a gente corta, tá, não fica amarelada depois de um tempo, então, no caso ali está ocorrendo uma reação de oxidação. Enquanto outras frutas, se a gente corta essa fruta pela metade, a gente não vai observar isso com tanta rapidez, velocidade, certo? A corrosão é um caso que acontece em metais, né, porque eles são corroídos, a ferrugem, por exemplo, de corrosão, mas, por exemplo, a gente não consegue observar isso no plástico nem na madeira. Explosivos, outros materiais, alguns materiais são explosivos, outros limite explodem, outros materiais não explodem. Efervescência e fermentação. Todas essas são relacionadas às propriedades químicas da matéria. As propriedades físicas são que determinadas substâncias têm ponto de fusão e ponto de ebulição específicos, certo? Então, se a substância é pura, ela vai ter um ponto de fusão e ebulição X. Exemplo da água, a gente tem um ponto de fusão da água a 0 graus Celsius e ebulição a 100 graus Celsius. Não importa se a água é daqui, se a água é da China, se a água estiver pura, ela vai ter a mesma propriedade física. A densidade também, que é uma relação de massa em um determinado volume. A solubilidade também, algumas substâncias são solúveis, outras não. Outras são solúveis em água, outras são solúveis em álcool ou gasolina, certo? É uma propriedade que depende muito de cada substância que a gente está falando. Condutividade elétrica, algumas substâncias conduzem eletricidade muito bem, assim como os metais, outras nem tanto, né? Como madeira e plástico, que não são bons condutores de eletricidade. Maleabilidade, que é a facilidade que a gente tem de formar chapas, né? Folhas finas de determinado material, como chapas de metal. Magnetismo, ductibilidade, que é a capacidade que a gente tem de moldar as substâncias sem que elas se quebrem, né? A dureza, os materiais são mais rígidos do que outros, mais quebradiços. O diamante é um exemplo de dureza, um material onde a gente consegue riscar materiais muito duros com a ponta de um diamante, enquanto outros materiais não fariam dano nenhum, porque a dureza dele é muito baixa. E viscosidade também é uma propriedade física dessa matéria. Propriedades organolépticas, elas estão mais associadas aos sentidos do nosso corpo. Então, olfato, tato, paladar, visão, todos esses aí vão dar características específicas da matéria. Exemplo, o cheiro das substâncias, a gente percebe, né, cheiros diferentes e substâncias diferentes, o sabor, a cor, o brilho, a textura e o som desses materiais vão dar
propriedades bem específicas a essa substância, certo? Falando um pouquinho mais sobre densidade, a gente viu que a densidade é uma relação de massa em determinado volume, certo? Toda substância ela tem massa e ocupa um certo lugar no espaço, certo? Ou seja, ela também tem um volume. Se dividirmos a massa pelo seu volume, obteremos a densidade. E a densidade ela é dada em grama por centímetro cúbico ou grama por milímetro. Beleza? Vamos resolver os exercíciozinhos. Ligue as informações da coluna da esquerda com a coluna da direita. Então, aqui a gente tem a quantidade de espaço ocupado pela matéria, a gente está se referindo à quantidade de espaço. A gente está se referindo ao volume. Propriedade que o corpo tem de manter-se no estado de repouso ou movimento, a gente fala de inércia. A relação entre a quantidade de matéria por unidade de volume em determinado material, a gente faz a relação de massa e volume, a gente acabou de falar, né? É densidade. E por último, a quantidade de matéria no corpo, quantidade de matéria no corpo, a gente fala de massa. Certo, pessoal? Próxima questão. Aqui tem um exemplo muito interessante sobre iceberg. O iceberg é um cubo de gelo gigantesco que flutua na superfície dos oceanos. Então, o iceberg é formado por água doce que fica congelada em geleiros que, quando se desprendem, navegam pelas correntes marítimas sem destino. Então, a pergunta é: por que, em sua opinião, esse gigantesco bloco de gelo ele flutua na água líquida? Então, a gente tem vários conceitos a ser trabalhados, mas o conceito principal dessa questão é a densidade. Né? A densidade, que é a relação de massa sobre um determinado volume. E a pergunta para vocês é a seguinte: esquece o iceberg. Ninguém nunca viu um iceberg pessoalmente aqui, né? Eu acho que não. Mas a gente já colocou uma garrafa de água na geladeira e esqueceu. Pega a garrafa muito cheia de água e coloca lá no freezer e a água acaba deformando a garrafa, muitas vezes estourando a garrafa no freezer. Tá? Então isso quer dizer o quê? Uma garrafa que tinha um volume fixo, específico, com a quantidade de matéria, quantidade de água, ela simplesmente aumentou de tamanho, certo? Então, quando eu falo de densidade, e eu olho para a massa e para o volume, eu pergunto para vocês, a quantidade de matéria, a quantidade de água dentro da garrafa, ela foi mudada? Eu aumentei a quantidade de uma hora para outra? Não. A quantidade de água é a mesma desde o início, quando eu coloquei ela no freezer ainda líquida. Então, a quantidade de matéria, ela não mudou. O que mudou foi o quê? Foi o volume, foi o espaço que aquela água ela ocupa. Então, no caso dos icebergs, a água sólida, o gelo, ela tem um volume maior do que a água líquida, certo? O volume da água sólida é maior do que o volume da água líquida. E se você olha essa equação aqui, se eu tenho um volume maior na parte de baixo, logo a densidade vai ser menor, certo? Se eu divido aqui a massa, que é igual, vou botar aqui, vamos dizer que a massa aqui, dos casos, é 1 grama. E o volume ocupado pela água líquida era de 1 mililitro, e agora ele está ocupando aqui 2 mililitros. Se eu faço o cálculo disso aqui, a massa vai ser igual, né? O volume vai ser no primeiro caso, líquida. E no segundo caso, vai ser sólida, vai ser a massa 1 dividido por volume 2, certo? Você nota aqui que eu vou ter densidades diferentes. Opa!
certo? Então, o que isso quer dizer? Se eu tenho uma densidade menor, essa substância ela vai flutuar, certo? Ela é mais leve nesse caso. Quando eu tenho uma densidade menor, essa substância se torna mais leve do que a outra. Logo, uma vai ficar embaixo, a outra vai ficar em cima. O gelo sólido, a água sólida, ela vai flutuar e o líquido vai ficar embaixo, com a densidade que é maior, certo? A explicação por que o volume aumenta, uma coisa que vocês vão ver mais para frente, mas o que a gente quer mostrar aqui é exatamente a variação da densidade por conta do volume, certo? Por isso que o isopor ele tem uma densidade tão pequena, porque ele é massa de polímero, né? Só que ele tem muito ar dentro dessa massa, desse volume. Então faz com que ele seja muito mais leve do que certas substâncias com o mesmo tamanho, certo? Porque a quantidade de massa nesse volume é diferente, a densidade também vai ser diferente. Próxima questão, determina a densidade dessas substâncias aí no exercício. Então, densidade é sempre massa sobre volume. A gente coloca aqui 170 gramas dividido por 100 mililitros. A gente não precisa fazer conversão de unidade nem nada. Também tem aqui 270 dividido por 100, já corta aí. Só andar nas casinhas na vírgula, né? E a gente vai ter aí 2,7 aqui. Então, essa aqui é a densidade do alumínio. Densidade específica aí do alumínio. O zinco, ou outro metal, tem a densidade aí relacionada com a massa de 14,26 gramas dividido por mililitros. Então, não tem como a gente fazer uma comparação direta entre os dois, porque tem massas e volumes diferentes, então a gente faz o quê? A gente coloca na equação e faz aí o cálculo para saber quem tem maior densidade. Nesse caso aqui, a gente tem densidade igual a 7,13 gramas por mililitro. Certo? Então, nesse caso, quem teria maior densidade? Quem seria mais denso? Quem seria mais pesado? Se eu colocasse os dois em um barril de água, qual que afundaria mais? Nesse caso, o mais denso seria o zinco, pesado no caso, do que o alumínio. Agora, a letra C. Complete as frases, as palavras em branco, usando as palavras zinco, alumínio, afundarem ou flutuarem. Então, nesse caso, o é mais denso que, então, nesse caso, a gente fala o quê? Zinco, que forma aqui o elemento Cn5, é mais denso que o alumínio, que a gente usa a letra Al. A densidade da água é 1 grama por mililitro. Portanto, menor que a do zinco e do alumínio. Certo? Se a densidade da água é 1 grama por mililitro, ela é a menos densa. Por essa razão, não há possibilidade desses materiais flutuarem na água, certo? Se eu coloco numa ordem de densidade, o mais denso, o mais pesado vai ficar no fundo. Então, bota aqui, ó. Zinco, alumínio e água, certo? O menos denso, ele sempre vai ficar na parte superior. Nesse caso, os dois metais eles vão afundar na água desse recipiente, certo? A gente encerra a nossa aula por aqui. Espero que vocês tenham entendido.
Qualquer dúvida, deixa lá na plataforma, vamos discutir aí o que vocês tiverem. Peguem exercícios de outras fontes também, tragam para a gente tentar responder. O fórum está aberto para discussões, com qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram falar, podem estar lá em contato, ou mesmo pelo chat direto comigo, podem falar também lá, que a gente está sempre à disposição. Até a próxima aula, tchau para vocês, boa semana.